Meu Deus, o que acabamos de assistir? Relaxa, não vai ter nenhum spoiler por aqui, então vamos por partes antes de qualquer euforia. Pantera Negra Wakanda para Sempre acabou de sair e nós aqui do Super 5 temos muito que falar sobre esse filme. Então chega de enrolação e vamos logo pro vídeo, mas assim que você deixar o seu like e se inscrever no canal. Então bora começar logo depois da vinheta. Antes de tudo, acho que é válido lembrar o trabalho absurdamente difícil que esse filme tinha em mãos, a começar pela sua produção em si. Caso alguém não saiba, Pantera Negra 2 já havia sido planejado e anunciado há um bom tempo atrás, antes mesmo de Vingadores Guerra Infinita lá em 2018. Só que infelizmente no dia 28 de agosto de 2020, Chadwick Boseman, o próprio Pantera Negra, faleceu devido a complicações relacionadas a um câncer coloretal. Ele carregava esse câncer desde 2016 e lutou durante 4 anos em silêncio e de forma discreta. Sua morte foi inusitada e gerou um grande impacto para todos os envolvidos na produção de Pantera Negra, já que Chadwick, naquele momento, fazia parte de um dos filmes baseados em quadrinhos mais importantes da história, que movimentou um grande público negro para as telas do cinema. Público esse que pôde se enxergar num filme de herói do qual usa o seu orçamento multimilionário para a realização de uma sociedade super desenvolvida e enraizada na cultura africana, trazendo o afrofuturismo ao grande público. Esse foi um filme do qual famílias puderam passar 2 horas assistindo a um tipo de filme do qual seus filhos gostam, ou eles mesmos, e deslumbrar o brilho nos olhos de toda uma geração que vai crescer e ter o Pantera Negra como seu herói favorito. E quando eles lembrarem do Pantera, vão lembrar do Chadwick, e vão lembrar do Killmonger, e vão lembrar do quão esse primeiro filme foi uma experiência única e irreplicável. Deu pra sentir o drama, não? Resumindo, o primeiro filme do Pantera Negra é muito marcante e o papel do Chadwick é muito icônico. E isso faz com que a sequência tenha um papel muito difícil, quase impossível na verdade, de superar o original e ainda sem a participação de seu protagonista. Uma das opções era substituir o ator, mas Ryan Coogler, diretor do filme, preferiu não fazer e ao invés disso fez um filme de 2 horas e 40 em homenagem a Chadwick. A trama começa com a morte repentina do rei T'Challa, fazendo um paralelo com um caso real. A princesa Shuri tenta salvar seu irmão, mas infelizmente não consegue, o que a faz se sentir culpada e passe por uma jornada de aceitação da perda do rei T'Challa. Apesar do clima de luto durante vários momentos do filme, a história em si não é só sobre a perda do Pantera Negra. Wakanda ficou vulnerável desde então e nações como os Estados Unidos e a França tentam invadir o país para roubar a sua maior riqueza, o Vibranium. Além disso, uma outra ameaça aparece no caminho de Wakanda, a do povo Talocan. My people call me Khan. But my enemies call me Namor. Personagem clássico dos quadrinhos, sendo um dos primeiros personagens já criados pela Marvel, lá em 1939. Aqui, o personagem foi levemente adaptado em sua história, colocando-o como deus-rei de um povo subaquático derivado da cultura mesoamericana. Namor é um personagem incrível nesse filme e um excelente contraponto com toda a história do filme, já que o seu passado e suas motivações envolvem vingança e ódio ao povo submerso, vulgo nós. E ele tenta fazer uma aliança com Shuri, se aproveitando de toda a raiva que ela estava sentindo devido à perda de seu irmão, para fazer com que Wakanda junte seu povo Talocan nessa batalha. Shuri obviamente se nega a fazer isso e a partir daí o pau vai torar. É até melhor que mais detalhes não sejam citados sobre a história para que vocês possam ver o filme tranquilamente sem nenhum spoiler, mas já adianto que a trama do filme é absurdamente bem contada. Namor, assim como Killmonger no primeiro filme, é um ótimo vilão, com uma motivação muito bem feita e a atuação de Tenoch Huerta é fenomenal. O cara simplesmente vai pra guerra sem camisa, mano. Tem noção do quanto ele é poderoso? Além disso, também é bom citar que Pantera Negra, Wakanda para Sempre é um filme com seus momentos divertidos e cenas de ação de tirar o fôlego. Não é apenas um filme melancólico que lamenta a morte de seu protagonista. O filme é literalmente uma mistura de emoções. Você ri, você chora, você sente raiva e, acima de tudo, você fica impressionado com o quanto esse filme é extremamente responsável
com todos os assuntos que ele aborda, desde a trama política e a mensagem anticolonialista até as questões pessoais da Shuri em relação ao seu ceticismo com a crença religiosa de Wakanda e como isso tem relação com o seu luto. A personagem cresceu muito desde sua primeira aparição e o diretor tinha uma missão muito complicada em transformá-la numa protagonista, já que a atriz Letitia Wright se envolveu em várias polêmicas durante a pandemia devido à sua postura anti-vacina, reforçando que sim, esse filme tinha uma tarefa muito difícil. Mas, apesar dos pesares, a atriz entrega muito e o personagem tem bastante carisma e um desenvolvimento muito bem feito, a ponto de que você aceita tranquilamente ela como protagonista dessa história. Outros pontos que valem citar do filme são a sua fotografia, efeitos especiais e a trilha sonora. Caso tenha interesse em ver o filme, é importantíssimo que você assista numa boa sala de cinema, para não perder nenhum detalhe das cenas muitíssimo detalhadas que se passam em Wakanda e principalmente nas cenas debaixo d'água, que são um espetáculo visual. Um detalhe interessante sobre a fotografia é em relação a uma cena em específico do filme, do qual não vamos citar aqui por ser spoiler, mas como foi apontado pelo canal Tralhas do John, o diretor faz referência a Vá e Veja, um filme russo de 1985 que fala sobre a participação soviética na Segunda Guerra Mundial. É interessante citar isso aqui porque mostra a competência e o bom gosto de Ryan Coogler na direção. Aliás, Pantera Negra 2 é um filme de muito bom gosto no geral. Fora essa referência, o diretor também mostra toda a civilização Talocan, que é mostrada de uma forma muito deslumbrante. Suas vestimentas, construções, a própria caracterização deles é muito única, tendo até mesmo uma linguagem própria que aparentemente foi criada para o próprio filme. Aliás, isso é outro toque muito bacana em Wakanda para Sempre. O filme se passa em várias regiões e cada uma delas fala sua própria língua. Deve ter pelo menos umas 5 línguas faladas nesse filme, é uma loucura. O som é extremamente envolvente também. A trilha sonora marca uma presença forte durante o filme, com toda uma pegada tribal e marchas retumbantes de guerra, que ditam perfeitamente o tom do filme. A trilha sonora é digna de um Oscar, inclusive, e eu juro que isso não é nenhum exagero. É simplesmente fantástica e chama muito a atenção durante o filme inteiro. Aliás, o filme possui apenas uma cena pós-créditos. Enfim, Pantera Negra Wakanda para Sempre é um filme fantástico que faz jus ao legado do seu antecessor, sendo um filme extremamente divertido, com um bom entretenimento para a família e ainda fazendo uma homenagem a um grande personagem que marcou a história do cinema. Assim como o primeiro filme, é uma experiência única e irreplicável à sua própria maneira. Parabéns a Ryan Coogler e Chadwick Boseman, que descanse em paz.